Dia 24. Bem-aventurados os que choram. Chorar é visto como sinal de fraqueza na nossa sociedade. Somos ensinados a sermos fortes, duros, mesmo diante de situações de perda e sofrimento. Aprendemos a tratar nossas emoções como lixo. Jogamos a frustração para debaixo do tapete. Escondemos o sentimento de perda nas gavetas de nossa alma. Enterramos nossas decepções com os outros e conosco mesmo. Cavamos buracos no nosso coração e escondemos nossas emoções. Ou, pelo menos, tentamos. Quanto ao nosso pecado, fazemos o mesmo. Sabemos que estamos errados, mas nosso orgulho não nos permite admitir. Admitir seria humilhação. Aceitar que somos mentirosos, que temos enganado a nós mesmos e a outros, é algo que não queremos fazer. Aceitar nossa situação de miseráveis pecadores, egoístas e arrogantes é inaceitável. Mas quando lemos as Escrituras, enxergamos no espelho sagrado nossa imagem corrompida. Percebemos que somos, sim, ladrões, assassinos, prostitutas e adúlteros. Sabemos que somos maus e que nossos pecados são razão para nos envergonharmos profundamente. Descobrimos que somos como aquele filho pródigo que decidiu sair de casa e abandonar seu pai. Só se interessando por sua parte da herança, partiu para o mundo para desfrutar dos seus prazeres momentâneos. Perdemos tudo o que tínhamos. Nossa dignidade, nossa honra, nossa alegria. Perdemos a nós mesmos. Como o filho pródigo, muitos de nós estão cuidando de porcos, desejando comer o que eles comem. Olhando para o mundo caído, invejamos as bolotas imundas sendo digeridas por pessoas destruídas pelo pecado. A vergonha nos toma, mas ainda assim resistimos em nos arrepender e voltar humilhados para o Pai. Podemos nos identificar com o Pai se nos humilharmos, mas muitos preferem se identificar com os porcos. Nosso orgulho e presunção, muitas vezes, não nos permite chorar e aceitar que falhamos e que somos incapazes de dirigir nossas vidas corretamente. Por isso, precisamos chorar. Indo na contramão de tudo o que o mundo nos diz, Jesus declarou: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus, capítulo 5, verso 4. O arrependimento genuíno sempre vem acompanhado de lágrimas. São aquelas de crocodilo, da manipulação, mas as sinceras e profundas, aquelas lágrimas que se tornam a nossa alma derramada legitimamente diante do altar de Deus. Chorar é exatamente o que Tiago nos aconselha. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago,
capítulo 4, dos versos 8 a 10. Davi chorou quando admitiu seu pecado de adultério e assassinato. Pedro também chorou quando o galo cantou e percebeu que havia negado Jesus 3 vezes. A nação inteira de Israel também chorou quando voltou do cativeiro babilônico e ouviu a leitura da palavra de Deus, percebendo que estavam em pecado contra Deus. Davi viu que era um adúltero e assassino. Pedro se percebeu um covarde e mentiroso. A nação inteira de Israel se viu como adúltera. Por isso choraram. No choro, demonstravam a Deus o arrependimento profundo que passavam. Este é o tipo de tristeza que experimentamos quando a palavra de Deus nos confronta. Foi o que Paulo disse aos Coríntios. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Você está triste? Então chore diante do Senhor. Quebrante-se diante dele. Não se entristecer diante dos seus pecados é o que a Bíblia chama de endurecer o coração. Ela nos alerta. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Em Lucas, capítulo 7, Jesus visita um fariseu e uma mulher conhecida por seus pecados entra na casa e quebra um vaso de alabastro que passava perfume caríssimo nos pés de Jesus. Chorando muito, suas lágrimas caíram sobre os pés do Senhor. Ela secava os seus pés com os seus cabelos, numa atitude de profunda adoração e humilhação. O fariseu olhou com desprezo para a mulher, mas Jesus, que sabia o que pensava, disse a ele: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Lucas, capítulo 7, versos 44 a 48. Aquela mulher estava consciente dos seus pecados e, por isso, se derramou nos pés de Cristo. Ela não se importou com o que pensariam os fariseus. Não se preocupou com sua reputação. Ela só queria demonstrar seu amor e o profundo agradecimento a Jesus. Sua atenção estava totalmente voltada a Jesus. Até quando nos preocuparemos com o que as pessoas pensam de nós, mas desprezaremos o que Jesus pensa? Até quando esconderemos nossas lágrimas de arrependimento, impedindo Jesus de nos perdoar e sarar? Quando choramos aos pés de Jesus,
Ele nos cura. Como disse àquela mulher, ele nos diz o mesmo: seus pecados estão perdoados. Hoje quero te convidar a chorar. Feche a porta do seu quarto e derrame sua alma diante de Cristo. Fale o que precisa falar. Confesse o que precisa ser confessado. Às vezes, o nosso pecado é tão nítido diante de nós, como foi no caso de Pedro, ao perceber que havia negado Jesus, que o pecado opera como uma lança que transpassa nosso coração. Às vezes, não precisamos dizer nada diante de Cristo, apenas chorar aos seus pés, pois nosso coração estará falando num nível tão profundo que o Espírito de Deus entenderá claramente. Chore, arrependa-se, derrame-se, mas no final, decida mudar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos, capítulo 34, verso 18. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmos, capítulo 51, verso 17. Só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Salmos 147, verso 3.